Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada no domingo. Este domingo, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Aprenderemos que devemos rezar pelo Papa, que é Pedro, para nós, no dia de hoje. Devemos ter a coragem paulina de exercer a missão, de dar a vida por amor a Cristo, de tal maneira que ao fim de nossa vida a gente possa dizer que combateu o bom combate. E devemos sempre escutar a voz do Papa, pois ele é a figura de unidade de toda a Santa Igreja, aquele que nos confirma na fé e no seguimento a Jesus. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, nós temos como primeira leitura Atos capítulo 12, versículo 1 a 11, que narra a prisão de Pedro por parte de Herodes e toda a igreja rezando pela libertação de Pedro. Herodes, na igreja primitiva, no tempo da igreja primitiva, mandou matar Tiago, irmão de João, ou seja, um dos bispos da igreja, o bispo de Jerusalém. E agora está perseguindo Pedro, que na nossa tradição é o primeiro papa. E toda a igreja reza por ele. E, segundo a narrativa, Deus liberta Pedro da prisão. Assim também, ou seja, se a gente pegar todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele faz um paralelo entre Paulo e Pedro, para mostrar o equilíbrio missionário que os dois têm, a importância que essas duas personagens possuem na história da igreja primitiva, segundo Atos dos Apóstolos. Então, desta primeira leitura, nós somos convidados a rezar pelo Papa. Ou seja, hoje Pedro tem nome e sobrenome, Cardeal Bergoglio, Santo Padre o Papa Francisco, que tem colocado a igreja num caminho de mais simplicidade, austeridade, de fidelidade ao Evangelho de Jesus e dando uma verdadeira guinada pastoral na igreja, fazendo com que a igreja possa ser uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que saiba acolher, inclusive, aqueles que não condizem com a doutrina e moral da igreja. A igreja é mãe e acolhe todos os seus filhos. Então, justamente por ele ter essa postura, muitas vezes ele é perseguido, caluniado, acusado de herege, o que é uma mentira, o que não é verdade. Então, por isso que toda a comunidade cristã católica, todo fiel católico, deve rezar pelo Papa, porque é o Papa escolhido por Deus, iluminado pelo Espírito Santo, para colocar-nos na vivência do Evangelho em pleno século XXI. Rezemos pelo Papa. Depois, na segunda leitura, nós temos esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículos 17 a 18, onde, atribuindo esse texto a Paulo, nós vemos Paulo preso, prestes a ser martirizado, mas tendo a coragem de dar a vida por amor a Jesus. Combateu o bom combate, guardou a fé e está pronto para receber a coroa da justiça que lhe está reservada. Que bom seria se todos nós, também ao fim de nossa vida, de nossa caminhada cristã, pudéssemos dizer como esta pessoa que escreveu essa carta. Combati o bom combate, guardei a fé, dei o testemunho do meu batismo. É alguém que está perto da morte, perto de ser martirizado e, de certa maneira, está disposto a dar a sua vida por amor a Jesus. Quem dera se cada um de nós também tivéssemos a mesma coragem e ousadia ao fim de nossa vida e, sobretudo, de termos a consciência de que guardamos a fé, que cumprimos com os nossos deveres cristãos e demos um bom e coerente testemunho de nossa fé cristã. Por fim, querido irmão, querida irmã, no Evangelho nós temos esta cena, que é Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. É uma cena já inspirada lá em Marcos capítulo 8, aparece a primeira vez no Evangelho de Marcos, onde Pedro, lá em Cesareia de Filipe, testemunha a fé, ou seja, testemunha, faz a profissão de fé. Ou seja, diante da pergunta de Jesus, o que dizem os homens que eu sou? A humanidade vai pensar que Jesus é um profeta, mas Pedro, representando a igreja, vai dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nesse texto, de modo especial, em Mateus, aparece que isso foi revelado a Pedro
não por raciocínio lógico, mas foi o próprio Pai do céu que revelou isso. Então é só por revelação de Deus que se descobre que Jesus é o Filho de Deus. E aí, uma cena específica, um detalhezinho específico que aparece nesse texto é: sobre esta pedra construirei a minha igreja. E é interessante que aparece a palavra Kefa. Kefa, em aramaico, significa pedra escavada. Quando os judeus construíam suas casas, escavavam as rochas para tirar as pedras para fazer as casas. E aquele buraco que ficava na rocha servia para abrigar os mais pobres, aqueles que não tinham onde morar. Então, a casa, a igreja, é a rocha que vai abrigar aqueles que não têm casa, aqueles que não têm acolhida. Então, é muito lindo isso. Perceber que desde o início da fé cristã, a comunidade cristã, a igreja primitiva, e basta ver isso nas cartas paulinas, a igreja acolhia aqueles que eram excluídos pelo sistema romano, pelo sistema greco-romano. Escravos, trabalhadores manuais, mulheres, etc. Então, hoje a igreja também precisa ser esta pedra escavada, ou seja, essa casa de abrigo para aqueles que não são acolhidos pelo mundo de hoje. E além disso, Pedro recebe também a autoridade de abrir e fechar. Eu te darei as chaves do reino. O que você abrir, abre-se-á, o que você fechar, será fechado. É uma linguagem técnica da época, inclusive uma linguagem dos rabinos, para falar da autoridade que a pessoa tem de acolher dentro da comunidade e expulsar para fora da comunidade. Né? Então, essa é a autoridade de Pedro. Se nós fizermos uma leitura canônica da figura de Pedro, em outras passagens, sobretudo lá no Evangelho de Lucas, Pedro recebe a missão de confirmar os irmãos da fé. Então, essa é a missão do Papa. O Papa está abrindo a igreja para acolher aqueles que não têm acolhida dentro da igreja, sem mudar a doutrina da igreja, diga-se de passagem. O Santo Padre o Papa está justamente confirmando a nossa fé e seguimento a Jesus em pleno século XXI, muito embora muitas pessoas queiram viver a sua fé como se estivessem lá na Idade Média, elas precisam curar essa esquizofrenia espiritual na qual vivem, ou seja, tem que voltar com os pés aqui no século XXI e viver a sua fé no tempo de hoje, né? E a autoridade de ligar e desligar, ou seja, de inserir dentro da comunidade e de expulsar para fora da comunidade aqueles que não seguem a verdadeira fé. Aqueles que não seguem a verdadeira fé. Por isso que, tristemente, recentemente, ficamos sabendo disso, que existem processos de excomunhões a bispos e freiras que constantemente têm se levantado a voz contra o Santo Padre, o Papa Francisco. Né? Então, é nosso dever rezar por ele. E nos inspirar na figura de Pedro e Paulo. Se Pedro recebeu a missão de evangelizar o povo de Israel, Paulo recebeu a missão de evangelizar os pagãos. Então mostra que a missão da igreja é para dentro e para fora. Evangelizar os de dentro, mas testemunhar Jesus como Salvador também para aqueles que não participam da comunidade cristã. Por isso, peçamos ao Senhor, por intercessão de São Pedro e São Paulo, que nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê coragem missionária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização, que sempre nos oferece esse espaço para pregar a palavra de Deus, a todos os queridos radioouvintes e internautas, todos aqueles que nos acompanham aqui pelas nossas redes sociais. Continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa no ano que vem, 12 de maio a 20 de maio. Maiores informações pelo telefone 035 9845 6167 e lá você terá acesso a todo o roteiro e valores. E eu terei a alegria de ser o diretor espiritual desta peregrinação. Até o próximo programa. O Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.